CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos companheiros aqui presentes. Boa tarde a quem nos acompanha de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de quarta-feira, agora às 15 horas. Já tivemos uma hoje de manhã, às 10. Teremos outra hoje às 7 da noite. Quarta-feira é o dia em que se toma aqui na casa o passe de cura. E a gente sempre pede às pessoas que, após a reunião pública, que permaneçam no mesmo lugar, as pessoas que sentirem necessidade da assistência fraterna, de conversar com o médium da casa, para ver da necessidade do passe de cura. Ele é aplicado nesses 3 horários, e aí a pessoa vê qual é o melhor horário que possa vir à casa para tomar o passe de cura. Lembrando sempre que devemos estudar, fazer os cursos da casa, participarmos das tarefas da casa. Isso nos ajuda muito, nos equilibra. Temos as reuniões públicas de sábado às 10 da manhã e às 5 da tarde. De manhã, juntamente com o trabalho da obra social, e que nós sempre pedimos a quem puder colaborar, que nós estamos atendendo a muitas famílias, muita gente, tem muita criança, muito jovem. Todos, quando chegam no sábado, tomam café da manhã, na saída todos almoçam. Então, nós sempre pedimos a colaboração de todos, tanto nos mantimentos, para fazer a refeição deles, como dos mantimentos que fazem parte da cesta básica, que nós também ofertamos a cesta básica. Então, por isso, nós estamos sempre pedindo. Pedimos material de limpeza, que a casa tem muito movimento, tem movimento aqui todos os dias da semana, então ela precisa estar sempre limpinha, arrumadinha, como nós estamos vendo. Por isso, nós precisamos de sabão, água sanitária, detergente, vassoura, rodo, tudo que a gente usa na casa da gente, a gente usa aqui também. Então, o que a gente puder colaborar, colabora. É tudo sempre muito bem-vindo. Por menor que seja a colaboração, quem diz assim, mas eu vou levar isso, não faz mal. É isso mesmo que nós estamos precisando, com certeza. Temos os nossos cursos da casa, nós temos aulas aqui de domingo a domingo, só sexta-feira que não tem curso. Mas agora acho que tem de manhã, né? Não tem de manhã? Bem, então não tem. Então, sexta-feira não tem curso, mas nos outros dias, todos da semana, nós temos cursos em vários horários, é só a gente participar. Não importa a época do ano, estamos no mês de agosto. Ah, não vou começar agora? Começa e complementa quando acabar o curso, porque nós não temos... O término é quando chegar ao final do livro. Não importa se vamos chegar no final do livro em dezembro, janeiro, fevereiro, não tem importância. Os cursos funcionam de maneira contínua, para que todos possam participar. Então, vamos iniciar a nossa reunião com a nossa página de abertura, que é do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, a lição 127. O título é Enquanto é Dia. E aí tem uma passagem do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, palavras de Jesus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E aí Emmanuel nos explica. Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno. Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo Ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor,
no mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são efetivamente emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam, e bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdenhes, desse modo, a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para o teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Essa mensagem nos vai ser explanada durante o passe pela nossa companheira Mônica. O estudo do Evangelho hoje fica a cargo da nossa companheira Ana Carolina. E nós vamos fazer a nossa prece agora para nós iniciarmos o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, espíritos amigos que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, o nosso querido Altivo, o nosso amigo querido Antônio de Aquino, toda a coluna de espíritos maravilhosos que aqui trabalham incansavelmente. Estamos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho. Pedimos, Senhor, as tuas bênçãos para as companheiras que vão nos dirigir a palavra. Enquanto que nós te pedimos, Senhor, que clareie a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender tudo o que nos for passado, para que possamos, Senhor, o mais depressa possível, nos colocarmos no teu caminho. Então, Jesus, é em teu nome, em nome desses espíritos amorosos e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo do Evangelho da tarde de hoje. Graças a Deus. Estamos estudando o Evangelho, capítulo 15, né? Eu botei 16. Capítulo 15, fora da caridade na salvação, itens 4 e 5, o mandamento maior. Eu vou ler só um pedacinho, para que a nossa companheira tenha bastante tempo. Então, nos diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 22, ele diz assim: mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe essa pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E Jesus abençoe a nossa companheira. Eu tenho até que horas? 10:04. Fica em pé ou sentado? Boa tarde a todos. Bom, como já nos foi adiantado... Não, pode deixar. Obrigada. O estudo de hoje é do capítulo 15, o mandamento maior. Só que assim, como é um estudo, eu acho que é sempre interessante a gente entender qual é o contexto que ele está sendo colocado, né? Quando a gente pega uma leitura, vamos supor, vamos pegar o livro dos Espíritos, se a gente consegue ler ele, né, com outras bases, junto, linkando, André Luiz, entendendo os exemplos, assim, isso amplia muito a nossa mente. E aí, a gente tem aqui um capítulo, o nome desse capítulo é Fora da Caridade, não há salvação. Para a gente entender um pouco o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec, primeiro a gente entende, né, quando que veio o Espiritismo. Era uma fase onde Deus havia morrido, onde havia um rompimento, né, entre aspas, né, onde havia um rompimento entre ciência e religião e queriam que assim, a religião dominou durante muitos anos, o cristianismo dominou politicamente, né, não um cristianismo verdadeiro, mas como uma organização humana, ela
governou politicamente durante muito tempo, e aí veio, né, a burguesia ali no iluminismo, que fez com que ganhou força e falou, não, agora é a ciência, acabou essa coisa de religião. Então, Kardec, ele traz a religião novamente, mas ele tem uma missão aí, que é uma missão de falar de Jesus, falar, né, do cristianismo, de uma forma onde as pessoas possam abrir seu coração. Então, ele traz a ciência a partir disso. E no Livro dos Espíritos, né, é um livro científico, ele tem um método, tem perguntas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele quer trazer a moral, a parte moral, a parte ética. Vamos ser, né, cristãos, mas não trazendo tanto a teologia, porque o objetivo dele ali era que a gente tivesse uma mudança de comportamento, né? E o Espiritismo, ele nos prega isso também, né? A gente precisa mudar a nossa forma de ser no mundo. Então, ele traz um código moral aqui, partindo sempre do que Jesus falava, ele tece comentários e traz depois os comentários as instruções dos Espíritos. Então, por que isso é importante? Porque no capítulo 5 a 10, Kardec vai falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Ele vai trazer as bem-aventuranças, ou seja, o que é aquilo que nos espera? Né? O que a gente, aonde nós podemos chegar? O que nos espera ali? Porque essa bem-aventurança, a palavra em grego que está escrita é makairos, que é a felicidade dos deuses. É uma felicidade, né, inalterável, que é exatamente o que Kardec fala, o que os espíritos falam quando Kardec está falando sobre os espíritos puros. Gozam de uma felicidade inalterável, não possuem necessidade alguma. Então, essa bem-aventurança, o que Jesus está ali falando, né, de acordo com a palavra grega, é essa felicidade inalterável, é sermos espíritos puros. Olha como as coisas vão se linkando, né? Então, ele traz qual é o nosso futuro, né? Bem-aventuranças. Do capítulo 11, ele vai falar assim, amar o próximo como a si mesmo. E aí ele já vai trazer o mandamento maior. Mandamento maior é o nosso item agora, no capítulo 15. Então, você vê como é importante. Ele está repetindo, no capítulo 11, no amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele está trazendo aqui, isso é importante, é uma coisa que ele repete. Ele traz de novo. Amar o próximo como a si mesmo é o maior mandamento, está ali, um dos maiores mandamentos. Tem o primeiro e o segundo que são semelhantes. Logo em seguida, ele vai falar, nesse capítulo, ele vai falar sobre a lei de amor e a fé e a caridade. Na verdade, são instruções dos Espíritos. Depois, ele vai falar, amai, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Então, vamos lá, ele começa, amar o próximo como a si mesmo, a você e ao próximo. Mas quem é o meu próximo? Tem os seus inimigos. Você precisa amar os seus inimigos. Não é só você e o próximo, né? Aquele que comunga da mesma religião, aquele que comunga da mesma casa, das mesmas ideias. São os seus inimigos também. Porque o amigo, né, é aquele que é próximo, aquele que eu não tenho um eu na relação. Eu consigo ouvir um amigo meu falar por horas, e eu estar ouvindo ele, sem tentar julgá-lo, sem pensar, é possível, eu consigo. Agora, o inimigo, quando ele fala, tudo que ele está falando vai mexendo comigo dentro, eu estou me projetando para ele. Não, ele não pode pensar assim, ele não deve fazer assim, eu não gosto dele, ele fez aquilo, ele está errado. A gente vai projetando as nossas questões emocionais no inimigo. Então, depois de ele falar que você ama a você e ao próximo, esse próximo é o inimigo também. E aí ele fala do 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Ele está falando também, né, da questão da caridade, porque tem o dar, mas sem o orgulho. O nosso tema, o capítulo 15, é fora da caridade na salvação. Então, os temas estão sempre se repetindo. Isso é porque, para a gente firmar a importância. Se a gente pegar, assim, por exemplo, a série psicológica de Joana de Ângeles, ela fala as mesmas coisas de várias formas diferentes, porque a gente precisa aprender de algum jeito. Jesus também, várias parábolas. Quantas parábolas ele tem falando do reino dos céus?
Tal coisa se assemelha ao reino dos céus. Várias formas para nos mostrar o caminho. E Kardec está fazendo essa mesma construção. Depois, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Ele está falando de uma relação no mundo de pai e mãe, honrar, mas ele também deixa claro ali que é importante esse amar primeiro a Deus. Ou seja, retomando o mandamento maior. E aí, agora, porque nesse capítulo 14 tem quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. E no 15, a gente tem fora da caridade não há salvação, o mandamento maior. Chegamos no nosso capítulo. Deu para entender mais ou menos como se repete e o que ele está querendo trazer aqui? É algo importante. É algo que ele está construindo e dissecando em cada capítulo e ele vai repetir novamente. Agora, ele começa falando um capítulo inteiro sobre o mandamento maior, mas agora que a gente passou por toda essa trajetória, ele vai trazer novamente, num pedacinho curto, o que é esse mandamento maior. Eu vou ler de novo, só para a gente refrescar a nossa memória. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Olha que interessante, para o tentar. As pessoas tentavam Jesus para ver se ele ia cair, né? Se eles iam se tornar um inimigo para Jesus. Mas ele não se tornava, ele não via nos outros um inimigo. Os outros poderiam ver nele um inimigo, mas ele não via. Então, os outros tentavam, mas ele escutava. O quanto, né, os nossos inimigos, a gente não quer relação. O quanto a gente quer evitar e cortar. Não escuto. Se a gente parar para pensar, quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado pelo diabo, pelo demônio. Demônio, diabo, a palavra em grego, ela significa aquele que divide, ou adversário, aquele que acrescenta vários, de acrescentar versos. Ou seja, ele acrescenta vários versos, então ele vai dividindo você não está mais inteiro. Então, nós temos os nossos demônios internos, os nossos conflitos, nós estamos divididos. E ele escuta. Ele não fala, sai daqui, não sei o quê. Ele está ali escutando, ele vai sereno ali, vai se mantendo firme. Então, quem tenta, ele dá relação. A pessoa pode não querer relação com ele, mas ele sempre está aberto a uma relação. Amai os vossos inimigos. Aí, mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu. Jesus vai responder com isso que Jesus fala, está em Deuteronômio 6, versículo 5, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Então, é algo que já estava para os judeus muito claro, embora eles não conseguissem fazer, a maioria não conseguia fazer. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, então, com todo o teu sentimento, com toda a tua alma. A palavra, como estava o Novo Testamento, ele é escrito em grego, mas o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico. Então, em Deuteronômios, isso está escrito em hebraico, e a palavra para a alma é nefesh. Nefesh, a tradução mais exata, assim, embora alma também fique claro, é garganta. Então, é com toda a tua vitalidade, com toda a sua insatisfação, né? Porque a garganta é o que eu estou comendo, estou botando para dentro. Então, com toda a tua vitalidade, é algo que eles falam assim, com todo o teu estado de ânimo, com toda a tua força. Era essa a intenção dessa palavra. Então, com toda a minha emoção, com toda a minha vitalidade, com toda a minha insatisfação. Se vocês, por exemplo, os hindus dizem que a gente tem que buscar moksha, que é a liberação, que é o reino dos céus, como se, com a mesma vontade que a gente tem de apagar o fogo do nosso cabelo quando ele está pegando fogo. Então, imagina o desespero, seu cabelo está pegando fogo. Qual é a tua vontade de apagar? Qual é o teu desespero? Qual é o teu impulso? Você pensa em alguma outra coisa? Não, deixa eu beber uma água antes, deixa eu ler um livro. Não, teu cabelo está pegando fogo. Ou então, com a mesma vontade que a gente busca o ar depois de muito tempo debaixo d'água. Essa deve ser o nosso impulso para o reino dos céus. E é o que está querendo dizer com alma, com nefesh. Então, com todo o nosso coração, com todo o nosso desejo, a nossa força, o nosso ímpeto vital e com todo o nosso espírito. Algumas traduções também falam da mente, com todo o teu entendimento. Por quê?
eu sou unidirecionada para Deus. A gente está aqui, a gente, de alguma forma, intelectualmente, a gente se direciona para Deus, pelo menos quando a gente está aqui, né? No mundo a gente tem distrações, a gente acaba esquecendo, acaba oscilando, mas, de alguma forma, o entendimento intelectual a gente já tem. Tem pessoas que, mais do que o entendimento intelectual, tem a devoção, tem aquele amor, aquele momento de completude ao pensar em Deus, né? Então, tem um sentimento também. Mas não basta só isso. A gente tem que direcionar tudo que é nosso para Deus. E olha que interessante, logo depois desse capítulo, tem, não pode servir a Deus e a Mamon. Então, a gente tem que direcionar realmente tudo para Deus, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e vitalidade. Não dá para, peraí, rapidinho que eu vou servir a Mamon. Então não podemos, se a gente seguir o mandamento maior, a gente não pode viver no mundo, não pode ter conforto, não pode desejar coisas? Podemos. Mas para que a gente deseja? Eu deposito a minha felicidade em algo? Se eu conseguir tal emprego e ganhar tanto, eu vou ser feliz. Isso não é legítimo. Agora, eu quero conseguir um emprego para ganhar tanto, para poder dar conforto e tal, mas se eu não conseguir, eu continuo feliz, porque a minha felicidade vem de Deus, é legítimo. A nossa questão é que a gente tende a depositar a nossa alegria, a nossa felicidade nas coisas. Eu vou ser feliz se acontecer isso na minha vida. Se fulano mudar, se meu marido mudar, o casamento vai ficar feliz. Pronto, um erro. Um erro de identidade, porque a gente está botando a nossa felicidade no outro, e não na gente, e não na nossa essência. Então, ele fala isso, a gente tem que ser unidirecionado. Tudo nosso tem que nos direcionar para Deus. A palavra fé, ela tem duas origens, né? Que pode ser de pistes, que é em grego, que quer dizer sintonia, né? Então, é uma sintonia com Deus. Quando você está em sintonia com Ele, você está em união com Ele. Uma sintonia que gera união. União de, se a gente parar para pensar como o Kardec fala, né? Das vibrações e tudo isso. Então, a gente, quando está em dois espíritos, né? Pensando igual, sintonizados na mesma onda, eles estão em união ali. De pensamento, união de sentimento. Então, pistes é sintonia, união. E em latim é fides. Eu pessoalmente adoro essa forma de ver. Fides vem de fidelidade. Então, fé, segundo fides, né, segundo a linguagem latim, é fidelidade. Que também é uma sintonia, que também é uma união, mas de que forma? Por exemplo, numa relação, você tem como ser muito fiel ou pouco fiel? É possível? Fulano traiu uma vez. Ele é pouco fiel. Fulano traiu, é pouco fiel, não. Ele não é, ele é pouco fiel. Ou fulano traiu 2 vezes, ele é quase nada fiel. Existe isso? Ou se é fiel ou não? Traiu, né? Se direcionou, é fiel ou não. Não existe quantidade. Então, quando a gente pega o trecho do grão de mostarda, se tiverdes fé, algumas traduções vão usar do tamanho de um grão de mostarda, mas o que está escrito lá é como um grão de mostarda. Como? Porque o grão de mostarda ele é pequeno e ele é uma semente que não é híbrida. Você não consegue misturar ela com nenhuma outra semente para dar algo novo, né? Sei lá, um transgênico, você não consegue. Ela é incorruptível. Então, se a gente tiver a fé do tamanho que ela é, incorruptível, a gente consegue dizer, transporta essa montanha daqui para lá, como Jesus falou. Então, a fé é essa fidelidade. Numa relação, né, por exemplo, eu com o meu marido, a minha intimidade eu devoto a ele. Isso não quer dizer que eu não possa me relacionar com as pessoas. Eu estou aqui com vocês, estou conversando com vocês, somos amigos, né? E tudo bem. Mas a minha intimidade é devotada a Ele. A mesma coisa, porque as relações do mundo, elas nos qualificam mentalmente, emocionalmente, para compreender a nossa relação com Deus. Então, a mesma coisa com Deus.
Eu me relaciono com o mundo, com as coisas do mundo. Eu me relaciono com o meu trabalho, eu me relaciono com o dinheiro, eu me relaciono com as pessoas, eu me relaciono com os problemas da transitoriedade do mundo, mas a minha intimidade, ela é devotada a Deus. Se eu estou conversando com alguém na rua, eu não vou conversar diferente porque o meu marido está presente ou não. Meu marido não está aqui, então eu ajo totalmente diferente. Não, é o mesmo agir. Porque é como se houvesse, eu não deixo de ser um casal, uma esposa, quando ele está ou não está. A mesma coisa com Deus. A gente não sai da presença dele. A gente está unido. Então, a gente estando aqui ou não, a nossa forma de agir e o nosso sentimento é o mesmo. É como se ele sempre estivesse presente. A gente precisa criar essa relação com Deus. Quando a gente fica apaixonado, o que a gente faz? Passa numa loja, fulano ia adorar essa roupa. Aí tá comendo, fulano ia adorar isso, deixa eu tirar uma foto e mandar. Tudo que a gente faz, a gente vai vendo aquela pessoa junto, como se ela tivesse, a gente imagina. E é assim que a gente deve ser com Deus. Né? Às vezes, um exercício legal para a gente fazer em casa é quando a gente estiver meio, assim, esquecido, a gente perguntar assim, a gente imaginar Jesus ali agora. Jesus está aqui agora. Como é que eu vou agir na frente dele? Porque ele está ali. Ele está ali. Só que a gente esquece. Então, fazer esse exercício de imaginação para a gente manter no caminho, sempre no caminho. Porque ele está sempre presente. Então, a fé é como essa fidelidade, essa união, né? Essa sintonia que gera uma união. E para isso, a gente precisa estar unidirecionado a ele. Se eu penso, em alguma coisa e estou sentindo outra, sei lá, eu estou com uma pessoa ali, mas eu estou com a cabeça em outro lugar. Eu estou verdadeiramente com essa pessoa? Não estou. Daí vem o adultério em pensamento. O adultério, uma gasolina adulterada, o que é? É uma gasolina onde você pega a gasolina, que é a gasolina, pega álcool ou água, ou seja, você pega algo que não é gasolina, coloca dentro junta com a gasolina e diz que aquilo tudo é gasolina. Então, nós somos adúlteros. Por quê? Nós somos espírito, somos filhos de Deus. A gente pega um monte de impurezas, essa é quem nós somos, mas nós pegamos um monte de outras coisas para dizer que nós somos isso. Eu sou Ana Carolina, que faz assim, que trabalha com isso, que é desse jeito. Não, eu não sou isso, eu me manifesto desse jeito. Então, é um processo de retirar o que não é, para que a gente se veja naquilo que nós já somos. Faz sentido ou está complicado? Façam assim para eu poder tentar. Ou então na dúvida, ficar rodando assim. Então, esse é o maior mandamento. É o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Ou seja, é semelhante. Não é diferente. Você tem o primeiro, mas o segundo é igual. É uma consequência. Não tem como você ter o primeiro e não ter o segundo, porque são semelhantes. Não é tipo, tica o 1, agora vamos passar para o 2. Não, são semelhantes. E aqui está o segundo, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse amor que Jesus está colocando, ele não é um amor de autoestima, de auto-amor, que também é um amor do ego, um amor importante no processo. Esse amor se eu amo a Deus, vamos pensar aqui na relação, se eu amo alguém, eu sempre penso nessa pessoa, eu vejo alguma coisa, eu lembro dela, eu vejo uma camisa, eu lembro daquela pessoa vestida aquela camisa, e falo, poxa, ela vai gostar, vou comprar. A mesma coisa, se eu amo a Deus, acima de tudo, e de uma forma unidirecionada, então tudo meu é voltado para Ele. Quando eu ver a mim no espelho, quem eu vou ver? Eu vou ver Ele. Se eu vejo o outro, quem eu vejo? Ele. Então, quem eu amo não é o outro como fulano ou ciclano, nas suas individualidades, e nos seus trejeitos e características. Eu amo quem ele verdadeiramente é, o ser que ele é. Deus que habita nele.
O que é diferente, por exemplo, de afinidade. Você vê, Jesus, ele amava a todos, mas existiam afinidades com os apóstolos, com algumas outras pessoas. Mas o amor é um amor universal, porque ele não amava a individualidade. Ele ama a essência, que é igual a dele. Ele ama a Deus, então ele vê a Deus em tudo. Ele vai ver Deus nos animais, nas coisas. Nós não, nós separamos. Separamos Deus de tudo. Só que a gente conhece Deus pela criação. Deus se manifesta através da criação dele. Então a gente precisa olhar a criação e ver Deus nela. Senão somos idólatras. O que é idolatria? Idolatria é eu pegar, por exemplo, um quadro e amar o quadro separado de quem fez o quadro. Eu estou idolatrando uma imagem. E não o Criador. A mesma coisa somos o que nós fazemos. Paulo falava, né, sobre as idolatrias, que não podemos ser idólatras. Ou seja, a gente não pode amar a criação sem ver Deus nela. A gente está elevando algo e não o Criador. A criação está sendo elevada e não o Criador. Então, é uma consequência. Se eu amo a Deus, eu vou amar tudo. Tudo. Os gregos, eles tinham nomes diferentes. E é bem interessante isso, porque hoje em dia a gente fala eu te amo para tudo e para todo mundo. Mas a gente não deixa claro que tipo de amor é esse. E os gregos, eles tinham uma palavra para cada tipo de amor. Eu vou falar aqui dos 4 principais, que são, por exemplo, o storge, que é um amor fraternal, um amor familiar. A gente tem o filia, que é um amor de amigo. A gente tem o eros, que é um amor romântico. E a gente tem o ágape, que é um amor incondicional. É um amor onde você ama na presença ou na ausência. Então, por exemplo, um amor romântico, a gente costuma amar na presença. Se a pessoa for embora e ficar anos sem ver, a gente deixa de amar. O amigo também, conforme vai se afastando, né, os amigos da escola, lá, alguns vão se afastando, a gente esquece, a gente deixa de amar. O amor incondicional, o amor ágape, ele é um amor que ele acontece independente dele ser recíproco ou não, independente dele estar presente, do objeto estar presente ou não. Então, Jesus está falando não de um amor filial, né, ou filia, que é um amor de amizade, nem um fraternal, está falando de amor ágape. Por isso, porque eu vejo Deus, é incondicional. Nós somos corpo, mente, sentimentos, né, psique e espírito. A gente tende a se identificar com o nosso corpo, ou com a nossa mente, ou com as nossas emoções. Se a gente parar para pensar aqui, o quanto todos nós temos um impulso por pertencimento. Isso está inscrito na gente, essa união com Deus. Só que a gente está tentando literalizar isso. E aí, quando alguém pensa, se eu sou identificada com o meu corpo, alguém tem um corpo diferente, eu quero eliminar essa pessoa. Eu sou identificada com a minha mente, essa pessoa tem uma mente diferente, eu quero mudar a forma dela pensar ou eliminar essa. Daí, tantas guerras, tantas dificuldades, tantos conflitos. E emocionalmente também. A pessoa não está legal no mesmo ambiente que eu fico, poxa, por que você não está legal? Querendo obrigar a pessoa a ficar no mesmo ânimo que eu estou. Só que todas essas coisas são transitórias. Então, isso oscila. Nós não somos nada disso. Agora, se nós nos identificarmos com o ser que nós somos, com essa identidade filhos de Deus, eu posso olhar o outro no seu corpo diferente, na sua mente diferente, nas suas emoções diferentes e ainda assim amá-lo, porque ele não é uma ameaça para mim. Porque nós somos um, porque somos feitos da mesma coisa, da mesma consciência. Então é esse amor que a gente deve buscar, esse é o maior mandamento. Aí no item 5, ele fala o seguinte: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesse mandamento. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante.
Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Então, um mandamento não é separado do outro. Porque se eu amo a Deus, eu vou ver Deus aonde Ele está. Imagina, eu amo meu filho, só que meu filho passa por mim e eu não falo com ele? Eu não demonstro meu amor por ele? Será que eu realmente amo? Então, Deus está sempre presente através dos outros. E eu vou ignorar a presença dele se eu digo que eu o amo? Então, se eu realmente o amo, eu não ignoro a presença dele através das suas criações, né? Através das pessoas que se apresentam e através de mim também. Logo, tudo que se faça contra o próximo, mesmo é que fazê-lo contra Deus. Isso se a gente realmente dá conta do que está sendo dito aqui, a gente está numa situação difícil. Porque tudo que eu faço contra ao meu próximo, eu estou fazendo contra Deus. Então, a gente muda a nossa forma de agir no mundo quando a gente tem essa consciência. Por isso que não precisa de nenhum outro mandamento. Os outros mandamentos, né, os mandamentos do Decálogo, que foi enviado para Moisés, são mandamentos porque, como Jesus fala, as pessoas tinham um coração endurecido. Então, precisa de uma lei, né, que vá apodando, isso pode, isso não pode, de uma moral. Mas, na verdade, se a gente tiver esses mandamentos bem assimilados em nós, a gente não precisa de nada. A gente não precisa de mais nada, porque a gente está em contato direto com Deus. E aí a gente está em contato direto com a lei, né? Onde estão escritas as leis divinas? Lá no livro dos Espíritos, na consciência. Não é um Deus que vai te punir. Você fez algo contra o próximo, aí qual é a imagem que as pessoas têm? Vai Deus lá e te pune. Você fez isso, agora eu vou te botar numa vida, você vai passar pela mesma situação. É isso? Não, de forma alguma. A punição vem da nossa própria consciência, é automático. E ainda entra a misericórdia divina, porque ainda apazigua bastante, né, as coisas para a gente poder conseguir lidar. Mas é automático. Nós que não dormimos bem com a nossa consciência e precisamos daquilo para poder, de alguma forma, expiar. O que é expiar? Botar para fora, piar é espiritualidade. Teve o Papa Pio, né? Que é espiritualidade, é um homem espiritual. Expiar é através dessas situações expiatórias que eu vou colocar a minha espiritualidade para fora. Eu vou retirar da minha alma aquela força espiritual, a força do espírito, para que ela venha aqui e eu consiga enxergá-la de fato, consiga assumi-la. Então, não é Deus que vai nos punir. Deus é a lei natural. E naturalmente isso vai acontecer. Nós vamos precisar disso. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade, não há salvação. Bom, a gente falou do amor, de amar incondicionalmente. Mas o que é a caridade, então? Já que esse é o nosso tema, fora da caridade, não há salvação. A caridade, por exemplo, se a gente for mais aqui, logo em seguida, necessidade da caridade segundo Paulo. Ele vai falar em Coríntios, primeira carta, epístola aos Coríntios, do capítulo 13. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, nem é desdenhosa.
não cuida dos seus interesses, não se gasta, nem se azeda com alguma coisa. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentro delas, a mais excelente é a caridade. Essa carta de Paulo, que é lindíssima. O que está escrito? Onde está a caridade? A palavra que está lá, na primeira epístola aos Coríntios, é ágape. É amor. Em algumas traduções a gente vai encontrar caridade e amor. Ah, está errado? Não, porque elas são semelhantes. O que é a caridade, se não é você se doar para o outro, sem um eu, sem uma identidade egóica. Eu me dou para o outro. Se eu dou, olha como é muito mais fácil. Eu tenho esse livro. Mais fácil na teoria, né? Porque na prática. Eu tenho esse livro, aí eu vou ficar preocupada, porque eu vim para cá, eu fico preocupada dele rasgar, de amassar, de eu perder. Me gera preocupação, me gera sofrimento. Eu preciso manter isso que eu tenho. Aí o que acontece? Eu estou sofrendo, penso que nem um celular. Quero botar no seguro, botar tela, fazer várias coisas para proteger ele. Vou sair, vou ficar preocupada. Esqueci o meu ali no banheiro. Cadê aí, gente? Olha a preocupação. Agora, se eu pego esse livro, o celular e tudo que eu tenho e falo, olha, toma, esse livro e o celular e tudo que eu tenho pode ficar para vocês. Eu vou ter alguma preocupação? Alguém pode me retirar alguma coisa? Não, eu já dei. Vão me tirar o quê se eu já dei tudo? O outro perde poder perante mim. Por quê? Porque eu já dei, o outro não tem mais nada, eu não tenho como me afetar. O que é uma ofensa? Eu acho que o outro me afetou. Ele tirou a minha imagem de alguma coisa, ele ofendeu a minha honra, ele está tentando retirar a minha honra. Eu estou com medo de perder a amizade dos outros que vão ouvir, eu vou medo de perder. Só que se eu dou tudo para o outro não tem como me afetar. Ele perde plenamente o poder sobre mim. E aí, a gente tem que perdoar, claro, mas o ideal é a gente não se ofender a ponto de precisar perdoar. Porque não há ofendido. O perdão é você retirar o ofendido e se libertar da ofensa. Mas se nunca houve ofendido, eu tenho alguma coisa a perdoar o meu irmão? Ele que precisa perdoar a si mesmo. Porque ele que está com erro de identidade. Ele está identificado com várias ideias dele e brigando no mundo. Então, ágape é caridade. Porque através desse amor onde eu dou tudo... Olha, que ele fala aqui. Agora vai ser difícil achar. Achei. Olha o que ele fala aqui. Não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Olha no nosso dia a dia, o quanto a gente não se azeda várias vezes durante o mesmo dia ou a mesma semana. Basta um outro falar alguma coisa que a gente não entendeu muito bem, ou que a gente acha que o outro estava de mau humor, ou quis provocar, quis espizinhar. A gente se azeda, a gente gasta. Agora, se eu dou quem eu sou para o outro, ele não tem como me ofender. Isso é a caridade. É uma doação sem o eu. Claro que existe o processo. Então, por isso que também tem aqui, caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Por que a humildade? A humildade vem de humus. Humus é terra. Não existe ninguém acima nem abaixo. É todo mundo igual. Então, humildade não é a gente ficar se diminuindo. Eu não sou nada, não sou ninguém, não sou isso, não sou aquilo. Não. Humildade é a gente dar o valor certo, nem mais nem menos. É a gente se ver como o que nós verdadeiramente somos, filhos de Deus. Deus nos habita. Mas eu também vejo o outro e vejo que ele é igual a mim, apesar de se manifestar diferente. Então, isso é humildade. Por isso que precisa da caridade e da humildade. É uma entrega, mas não é a caridade de doar coisas. É onde eu me vejo igual ao outro. E aí sim, tem um processo que Emmanuel fala, olha, mesmo que você não sinta esse amor,
essa falta de interesse próprio, faça. Faça porque a gente precisa treinar. Mesmo que não tenha vontade de orar, ore. Mesmo que não tenha vontade de vir ao centro espírita, venha. Mesmo que não tenha vontade de meditar, medite. Faça. Por quê? É a nossa relação com Deus. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente fala com ela. Conhecemos, fomos apresentados, a gente vai lá e cumprimenta a pessoa. Mas a gente chega em casa, a gente não pensa nela. Ou alguém pensa logo na pessoa, nossa, conheci fulano, e pensa todo dia. Não, a gente não pensa, a gente não criou um vínculo. Aí, dá uma semana, a gente encontra essa pessoa de novo. Aí a gente troca mais uma palavra. Beleza, chego em casa, tudo bem. Semana seguinte, encontro ela de novo. Aí eu já converso um pouco mais com ela. Aí eu chego em casa, eu já lembro. Lembrei. Começou a semana, esqueci dela. Antes de encontrar ela aqui no centro de novo, eu vou lembrar, eu vou encontrar fulano. Olha que legal. Aí eu vou lá, encontro a pessoa, converso com ela e vou cada vez conversando mais. Quanto mais a gente está com aquela pessoa, mais a gente lembra dela. Mais a gente se harmoniza com ela. Até que vai chegar um ponto que vocês são tão próximos e amigos que um vai ligar para o outro e vai falar, ih, caramba, eu estava com o telefone aqui na mão para te ligar e você me ligou, olha que coisa. Ou seja, estava distante, estava junto. Mas é uma relação que vem de uma hora para outra, ai, nossa, vi a pessoa, às vezes acontece, né? Mas vi uma pessoa, sabia que ela ia ser minha amiga, desde já me sentir íntima, é mais difícil. Então, com Deus é a mesma coisa. A gente precisa chamar. Ah, não lembrei, mas quando lembrar, vai lá. Quando lembrar, vai lá. Ai, passei a semana inteira sem meditar, sem orar. Mas lembrou agora? Então faça. Depois, não vai ser mais uma semana. Você vai lembrar com 5 dias. Faça. Depois, com 3 dias. Faça. Daqui a pouco, se você não lembrar, na hora você já vai lembrar que não lembrou. Os cristãos primitivos, eles faziam a oração do coração. A oração do coração é uma meditação, onde você respira, e aí a gente está acabando, então vamos até trazer isso como uma prática, se você, uma proposta minha, assim, como prática do dia a dia. Você inspira e expira com um mantra, que é Jesus Christus Kyrie eleison, que é Jesus Cristo, em grego, Senhor misericórdia. Inspira, Jesus Cristo, expira, Senhor misericórdia. Você traz a misericórdia do Senhor para o teu coração. Você faz a meditação. Você está estou lavando louça. Ao invés de ficar pensando na lista do mercado, não sei o quê, blá, 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 um monte de coisas que a gente não consegue ficar sem pensar, eu vou disciplinar a minha mente a pensar no Senhor. Jesus Cristo, Senhor misericórdia. Estou lá lavando, Jesus Cristo, Senhor misericórdia. Jesus Cristo, Senhor misericórdia. Aí, acabei de lavar, vem um pensamento. Se eu lembrar, eu volto para o Jesus Cristo, Senhor misericórdia. Não brigo com a minha mente, não brigo com nada. Se eu esquecer, beleza, continua ele fazendo. Até que você vai lembrar. Quanto mais você fizer, mais você vai lembrar. E aí você vai o quê? Tá pensando em Deus constantemente. Trazendo a imagem do Cristo, né, como essa representação divina, essa encarnação divina aqui. Então você olha qual é o mandamento? Amarás, Senhor, teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. Então eu estou ali pensando, até que isso seja uma constante. Outro dia eu fui falar com a Alexa, esqueci o nome da Alexa, eu falei, Senhor, eu comecei a rir assim. Claro que não é sempre que acontece, mas tem dias que a gente fica tão focado nisso que nossa mente ela se abstrai das pequenas coisas. Se a gente reparar, muitas vezes a gente cria fantasias na nossa mente porque a gente não sabe o que pensar. Mente vazia, não tem o que fazer. Aí pega o celular, pega não sei o quê. Não, fica ali. Jesus Cristo, Senhor misericórdia. Jesus Cristo, Senhor misericórdia. Junto com a respiração. De tanto eu pensar, daqui a pouco eu vou esquecer, mas eu vou sentir falta. Meu coração vai clamar pelo Jesus Cristo, Senhor misericórdia. E aí quer dizer que ele desceu da mente para o coração. Amar, Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua mente.
Essa é a oração do coração. Você chama tanto Ele, e aí você vai começando a abrir mão de das coisas do mundo. Tudo seu, porque isso não te impede de fazer nada. Impede por quê? Se impediria se eu estou com a mente sempre lá na frente. Eu estou sempre lá na frente, meu pensamento é desorganizado, desorientado. E um dos objetivos da nossa encarnação é disciplinar a nossa mente. Porque se a gente desencarnar, para onde nosso pensamento for, a gente foi. Aqui ainda tem um delay. Pensei em coisas negativas, né? Minha vida está um inferno. Eu ainda consigo ver uma organização externa, além do meu caos interno. Mas se eu desencarnar, eu pensei, eu vou para lá. O caos interno é o caos externo. Então a gente precisa disciplinar a nossa mente, dizer para ela o que ela deve pensar. Então, conforme a gente vai fazendo isso, pensa no Senhor, pensa no Senhor, pensa no Senhor, a gente vai cumprindo o primeiro mandamento, fazendo esse processo. Com tudo que nós somos, eu abro mão das coisas do mundo, de ficar pensando, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, porque é o interesse, eu estou com medo. E na primeira carta de João, diz o seguinte, o oposto do amor é o medo é um passo para trás, amor é entrega. Então eu entrego, eu tenho fé, eu confio em Deus, eu tenho fé, eu entrego a minha vida a Ele, a minha intimidade, está com Ele. Eu vou viver aqui agora, e aí eu clamo por Ele sempre. Meu coração vai pedir, e eu vou sentir falta, e aí vem a oração do coração. Lembrem, Jesus Cristo, na inspiração, Senhor, misericórdia. E assim a gente vai indo, até que a gente se veja plenamente esvaziado de todas as perturbações, de todos os sofrimentos, porque a gente pensa no passado, no que foi, a gente pensa no futuro, e a gente deixa passar o que é o presente, a palavra já diz presente. Então, eu entrego. Se eu entrego a Deus, eu posso vir aqui. Porque eu não vou pensar, estou deixando de trabalhar, e aí vai ter que pagar a conta, não vou ter dinheiro para pagar o boleto, cartão, né? Não. Eu posso me entregar, eu estou inteira aqui. Se eu tiver que fazer uma outra coisa amanhã, no meu trabalho, eu vou estar inteira também. Mas não adianta a gente ficar na dualidade, cheio de versos, divididos. A salvação é inteireza. E aí, uma coisa interessante é, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. A gente tem no capítulo, que foi lá na frente, sede perfeitos. Sede perfeitos tem o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho esse dever comigo, eu tenho o dever de me manter unida a Deus. E quando eu faço isso, naturalmente, eu vou ver o outro unido a Deus, embora ele se veja separado. Mas eu enxergo. Os nossos conflitos é porque a gente não enxerga. Se todos nós andarmos aqui, acho que eu já até falei isso, dei esse exemplo aqui nessa casa, que é, se a gente andar aqui vendado, todo mundo andando, a gente vai esbarrar um no outro. Só que eu não estou vendo. Aí eu acho que o outro está vendo. Porque eu não estou vendo. Aí o que eu vou fazer? Você me esbarrou, você fez isso. Começa a apontar o dedo para o outro. Você fez isso, você fez aquilo. O outro não está vendo. Ele acha que eu estou vendo. E ele vai fazer a mesma coisa. E a gente fica brigando, batendo cabeça. Se eu tiro a minha venda, pode vir alguém na minha direção e eu vou desviar. Simplesmente vou desviar. E se eu não conseguir desviar e bater com a pessoa, como eu vejo, puxa, eu não consegui. Eu poderia ter feito, porque aquela pessoa não enxerga, não vê. Então não quer dizer que nesse processo a gente não vá bater cabeça, não vai entrar em conflito com o outro, mas nós temos uma responsabilidade quando a gente tira a venda, de ver que o outro não está vendo. Então eu vejo qual é a minha participação. Por que eu não consegui desviar? Então o outro já não me ofende mais. É sobre mim. Eu estou aqui, é o meu dever comigo primeiro, que aí eu vou conseguir fazer com o outro. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem.
Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismos com as atrações dos interesses e do coração. Nosso coração, nossos interesses ainda estão voltados para o mundo. Então, a gente precisa, que foi o que a gente falou mais cedo, não lembrou, não quer orar, faça oração. Ai, estou com preguiça, não sei o quê. A gente às vezes fica mal, a gente tem essa ferramenta aqui e a gente fica com preguiça, fica sem vontade. Olha o quanto a gente se sabota, mas a gente tem um dever. Tá aqui, sede perfeitos também, tá, os bons espíritos, o homem de bem. A gente tem um dever de nos libertar desses interesses, dessas atrações que nos atraem, acabam nos distraindo do nosso verdadeiro objetivo, e aí a gente se trai. E aí a gente vem, não, na próxima encarnação. Mas quem não me garante que eu falei isso na encarnação passada? E na passada? E na passada? Na próxima eu vou resolver isso. Está muito distante, Jesus é muito distante, é tudo muito distante. Jesus anunciava, o reino de Deus é próximo, é perto, não é distante. Então a gente tem que ver o seguinte, qual é o meu compromisso aqui e agora para esse meu objetivo? Para que eu consiga estar dentro da lei maior, do mandamento maior, para que eu esteja em harmonia com as leis de Deus. Todo dia, ao acordar, antes de dormir, questão 919, Santo Agostinho vai falar, antes de dormir, faça uma autoanálise, pense no seu dia, pense no que você poderia fazer e veja qual foi o seu compromisso neste dia. E se comprometa cada vez mais com o seu processo de se reconhecer como você verdadeiramente é. Para a gente finalizar, tem um ditado budista que é bem interessante. Um discípulo virou para o guru e perguntou assim, mestre, eu quero a felicidade. Aí o mestre virou para ele e falou o seguinte, tira o eu e tira o quero, o que sobra? A felicidade. O que nos atrapalha, a felicidade não está fora, é a nossa essência. Então, é a bem-aventurança, o que nos atrapalha é o eu e o querer. O nosso eu, ele tem que estar direcionado, ele é um servo, ele não é um senhor, é o servo do ser que nós somos. E a gente anda no mundo como se ele fosse o senhor. Eu quero isso, então eu vou lá, passo por cima de tudo e esqueço do meu dever, esqueço do mandamento maior, que é amar a Deus unidirecionadamente. Tudo meu é voltado para Ele. Que a gente possa ter uma semana em paz e sempre lembrando do nosso mantra, né? Que cada mantra é porque a gente pensa e logo em seguida a gente pensa a mesma coisa. Então a gente não precisa pensar no que pensar. Jesus Cristo, Senhor, misericórdia. Nós agradecemos a companheira Ana Carolina pelas explicações que ela trouxe para nós e passamos a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos acomodar em nossa cadeira, lembrando sempre que temos um anjo de guarda que está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Permita, Senhor, que os guias espirituais dos médiuns estejam junto deles para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora do passe. Graças a Deus. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Emmanuel nos traz, nessa frase, uma situação que nós não nos colocamos, de aproveitar todos os nossos momentos, porque a gente realmente está mais ligado nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E o tempo, para o espírito imortal, como nós somos, né, como nós devemos nos ver, espíritos imortais,
24 horas é insignificante. Então, nós temos que estar a todo momento nos vendo como espíritos imortais, para que a gente possa trabalhar durante todo esse tempo, nos desligarmos dessas 24 horas e estarmos realmente ligados ao trabalho do Pai a Deus, nos direcionando a Deus, como Jesus nos mostra. Meu Pai trabalha, continua trabalhando, e eu também trabalho. E nós, encarnados, precisamos de descanso, e sempre procurando desculpas para a nossa preguiça, para o nosso momento, não fazendo o que realmente nós temos que fazer, que é, sempre que possível, sempre que necessário, atender ao chamado do Cristo. E nós precisamos estar alertas ao chamado dele, já que estamos encarnados 24 horas, mas como espíritos imortais, durante todo o tempo, até durante o nosso sono do corpo físico, porque muitas vezes nós somos chamados para o trabalho no plano espiritual, nós somos chamados ao plano espiritual para nos lembrarmos da nossa missão aqui. Então, temos de estar preparados para o trabalho, como pede o Cristo, 24 horas e indefinidamente. Que Jesus possa estar sempre conosco, graças a Deus. Antes da nossa prece final, vamos ouvir a palavra do plano espiritual. Graças a Deus. Paz a todos. Venho falar, lembrar a vocês da necessidade que precisam de desenvolverem a determinação, a fé e o amor. Essas 3 palavras, se tiverem como estímulo para seguir, ensinarão todos os encarnados e desencarnados que ainda precisam ser conduzidos aos seus destinos. Essas 3 palavras nos conduzem a Deus. É pela fé que conseguimos ter a presença paternal de Deus e a do Mestre Jesus, o seu amor. Pela fé, sentimos a força que a conduzirá a todos em todo o universo. Pela fé, que buscam a elevação. Pela fé, o trabalho é consecutivo. Na fé, é que encontram a renovação para o espírito imortal. De outro modo, a determinação que são interesses, paixões, empenho, esperanças, que sejam determinados, otimistas, em relação
a vida, o futuro. Determinação é capacidade de se melhorarem diante da humanidade, diante os espíritos que a vocês terão que ensinar, mostrando o caminho certo do Mestre Jesus. Determinação é para serem exemplos para aqueles que ainda não conseguem pensar. Determinação é para aqueles que pensam, que sabem o que querem. É quando os espíritas, os cristãos em geral, compreenderem que seus espíritos só terão progressos e se adiantarão diante da lei de Deus, que será com seus próprios esforços. Os homens passarão, então, com exatidão, a praticarem o bem e verem isso como necessidade para chegarem aos seus objetivos, que é alcançando pelas suas determinações, que é alcançado pelas suas determinações. É então que chamamos trabalhar em nome de Deus para Deus. Sem determinação, nada conseguem, nem mesmo o equilíbrio emocional. Quem tem determinação são obrigados a buscar equilíbrios, a confiança, e então terão prazer de que os trabalhos, os serviços no bem estão sendo realizados com paciência, com amor, com segurança e continuidade. Amor, palavra que resume tudo aquilo que os homens fazem para o bem. O amor é o que aproxima as criaturas uma das outras. Sem esse sentimento divino, não conseguiremos aproximarmos de ninguém, muito menos desenvolvermos as nossas próprias aptidões. Falo nós, porque nós também, como espíritos, precisamos ter amor para nós nos aproximarmos de vocês. Vir em meio ao orbe para ajudar, auxiliar, direcionar aqueles que nos ouvem,
para que possamos trazer as diretrizes, as ordens do Mestre Jesus. A necessidade de termos muito amor. Quem não tiver capacidade para desenvolver esse sentimento, amor, não servirá para direcionar ninguém. Se pelo raciocínio lógico as coisas andassem, seria melhor que o orbe, a Terra, fosse conduzida por máquinas. É que então elas, sem apego, sem paixões, sem vícios, conduziriam perfeitamente a humanidade, sem erros. Mas se isso ocorresse, vocês, homens encarnados, seriam muito infelizes, porque não daria para vocês se expressar o que trazem na alma. O amor é o sentimento para convivermos melhor um com os outros, com os irmãos, desencarnados e encarnados. O amor é a tolerância sem vaidade. É preciso terem tanto como a fé e a determinação. É preciso ter amor para terem progresso. E só assim vocês conseguirão alcançar o equilíbrio fundamental para o trabalho de puro amor, que é a caridade. Sejam caridosos, para que possam aproveitar a vida que Deus deu a cada um de vocês. Que a vida que Deus dá seja aproveitada. E todos vocês que aqui estão, em meio às dores que a sociedade passa, em meio ao desequilíbrio que a humanidade sofre, das lutas diárias que as instituições passam. Volto a dizer, enquanto não houver fé, determinação e amor, os homens sofrerão amargamente, não terão paz, não alcançarão progressos. Que Deus tenha misericórdia de todos vocês. É de nós que já entendemos e dos que ainda não entenderam. Que ajude a todos a alcançar o progresso. Paz, paz a todos, um guia trabalhador para o Cristo.
E assim, Senhor, agora todos nós, agradecidos pela oportunidade dessa tarde de estudos, de reflexão com relação ao sentido da nossa vida. Agradecidos estamos, Senhor, e pedimos, querido Jesus, que essa paz que nos envolve nesse instante, que fique conosco por todo o dia de hoje. Em Teu nome, Senhor, em nome dos espíritos queridos que trabalham aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo, o trabalho de passes, nesta tarde. Graças a Deus.